Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao versículo de número 13. O tema da minha mensagem: uma antiga oração para um novo ano. Uma antiga oração para um novo ano. Meus irmãos, os irmãos sabem, porque já é a sexta virada de ano que a gente passa juntos, se eu não me engano. Então, toda virada de ano eu começo a mensagem da mesma maneira. Sempre que chega esses últimos dias de ano, para mim sempre é uma semana muito útil para reflexão. Gosto de fazer um panorama do que foi o ano e tento projetar e planejar o ano seguinte. Só que esse ano algo diferente aconteceu. Meu coração ele foi tomado de uma angústia terrível. Eu não consegui pensar e nem planejar o ano de 2024. Não consigo imaginar o que será do ano de 2024. Eu não consigo sonhar, não consigo imaginar como será o próximo ano. Não sabia nem o que pedir a Deus. Não sabia nem o que orar a Deus a respeito de 2024. Simplesmente meu coração foi tomado por uma angústia grande e terrível. Fui tomado por uma inércia, um sentido de impotência. Eu queria orar, mas não sabia como orar. Mas aí lembrei dos discípulos de Jesus que pediram a ele para ensiná-lo a orar. Foi quando veio à minha mente Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. E aí fui ler a oração do Pai Nosso. Algumas orações da Bíblia nos ajudam quando a gente não sabe o que orar. O livro de Salmos é um livro de orações que nos ajudam a orar a Deus quando a gente não sabe o que orar. E o Pai Nosso também nos ajuda a orar quando a gente não sabe o que orar. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu não sei o que pedir a Deus para 2024. Por isso, a oração do Pai Nosso me ajudou a fazer as minhas resoluções. Eu quero ler com os irmãos a oração. Diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é uma oração que nos ajuda a orar a Deus. Mas antes de entrar nas minhas resoluções, eu queria dizer duas coisas sobre a oração do Pai Nosso que é importante. A primeira é que a oração do Pai Nosso é somente um modelo. A oração do Pai Nosso é somente um modelo. Os discípulos de Jesus, isso está no texto lá de Lucas, vai pedir a Jesus como orar, vai pedir a Jesus para ensiná-los a orar. E Jesus então vai ensinar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é Jesus dizendo, olha, fale estas palavras a Deus. A oração do Pai Nosso não é Jesus determinando o conteúdo da oração, mas Jesus ensinando um modelo de como orar. E o modelo que Jesus nos ensina é um modelo muito importante que nos instrui em qualquer oração que nós fazemos a Deus. E esse modelo nos ensina duas coisas importantes. A primeira, que toda oração precisa pedir a glória de Deus. Toda oração precisa pedir a glória de Deus. E a segunda coisa, depois de pedir a glória de Deus, nós podemos orar pedindo o nosso bem. Toda oração precisa pedir a glória de Deus. E depois de pedir a glória de Deus, nós podemos orar pedindo a Deus o nosso bem.
Se as nossas orações passarem por esses dois crivos, a glória de Deus e o nosso bem, certamente será uma oração que vai agradar o nosso Deus. Portanto, a oração do Pai Nosso é somente um modelo. E a segunda informação importante, antes de pensar nas resoluções que eu pensei a partir desse texto, é que a oração do Pai Nosso nos revela muito sobre Deus. A oração do Pai Nosso nos revela muito sobre Deus. É muito importante saber a quem nós estamos recorrendo. Quando nós falamos com Deus, precisamos saber quem é esse Deus. Quando nós colocamos diante do Senhor as nossas petições, e certamente nesse dia muitos ou todos nós colocamos diante do Senhor o ano de 2024, nós precisamos saber quem é esse Deus. E o texto então nos ensina que Deus é um ser pessoal e acessível a nós. Nós não estamos falando com um tirano ou alguém estranho. Nós oramos ao Pai. Oramos ao Pai. Quem é Deus que nós oramos? Esse Deus se revelou a nós por meio do seu Filho Jesus, como nosso Pai. Mas outra informação importante ainda nesse segundo ponto é que o texto vai dizer que ele é Pai nosso. A Bíblia deixa claro para nós que esse Deus que criou todas as coisas e que, portanto, é criador de todo o universo e de todos nós, não é pai de todos nós. Ele é Pai nosso. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção e somos adotados por meio de Jesus. Então, ele não é pai de todos, ele é Pai nosso. A Bíblia diz que nós tomamos o direito de ser filhos de Deus quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se Jesus não for Senhor de nossa vida, se Jesus não é o Salvador de nossa alma, o Deus que está nos céus, ele ainda não revelou-se como Pai. Ele é Pai nosso. Isso é tão sério que a igreja primitiva proibia os não cristãos a orar o Pai Nosso, assim como eles proibiam os não cristãos a participar da ceia do Senhor. Porque orar ao Pai e participar da ceia é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, isso é importante para nós, porque a Bíblia deixa claro que nós temos livre acesso ao Deus do universo, mas por meio de um mediador, Jesus Cristo. Só Cristo nos dá acesso ao Pai. Nós não chegamos a Deus por nossos méritos próprios. Não há nada que podemos oferecer a Deus para que cheguemos diante de Deus e coloquemos as nossas petições. Não há nada a oferecer a Deus. A gente pode fazer milhões de promessas. Elas são insuficientes. E muitas vezes nós não cumpriremos com ela e Deus sabe disso. Portanto, não faça promessas a Deus que você sabe que você não vai cumprir. Não faça de Deus alguém que você está negociando. Deus não é um comerciante. Ele revelou seu Pai. Portanto, não diga para Deus, Deus, me dê isso que eu vou te dar aquilo. Não faça isso. Deus não precisa nada nosso. Ele resolveu se relacionar conosco como Pai, e Ele fez isso quando entregou seu próprio Filho, o unigênito, para que Ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos. Portanto, o que a gente precisa, a gente pode pedir a Deus, porque Ele é Pai nosso. A gente não precisa oferecer nada a Ele. Ele que ofereceu a nós o seu próprio Filho. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Portanto, a oração, antes de ser o que eu digo para Deus, é o que Deus disse para mim. E Ele disse para mim,
eu preciso de Jesus para que eu volte a Ele com as minhas petições. Portanto, a oração do Pai Nosso nos revela muito de quem é Deus. Diante dessas duas informações importantes, que a oração do Pai Nosso é simplesmente um modelo e de que ela revela quem é Deus, eu quero compartilhar com os irmãos algumas resoluções que eu consegui fazer para o ano de 2024. Eu lembro antes, só a título de curiosidade, eu lembro que às vezes, na virada do ano, eu dizia para Deus: Senhor, esse ano eu vou entrar na academia. Aí dizia: Senhor, esse ano eu não vou beber mais refrigerante. Senhor, esse ano eu vou menos no McDonald's, menos. E aí tentava uma semana e desistia. Eu estou brincando assim e falando coisas pequenas, mas quantas coisas grandes eu já disse para Deus assim: Senhor, ano que vem vai ser diferente. Senhor, ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou deixar aquilo. Ano que vem as coisas vão ser diferentes na minha vida. Eu vou ter mais compromisso. Ano que vem eu vou ter mais disciplina. Ano que vem, isso que eu fraquejei, isso que eu deixei de fazer, eu vou passar a fazer. Senhor, ano que vem, ano que vem, ano que vem. E sabe de uma coisa que eu fiquei pensando quando tentei fazer minhas resoluções esse ano e não consegui, e olhei para o texto do Pai Nosso, eu entendi uma coisa que talvez vai mudar todo o final de ano para mim, pelo menos os que Deus me der para viver. É que eu vou parar de dizer para Deus o que eu vou fazer para Ele. Sabe por quê? De verdade, a gente cumpre muito pouco daquilo que a gente diz que vai fazer para Deus. E talvez vou me concentrar, e eu acho que é uma boa orientação para os irmãos, a tentar se concentrar naquilo que Deus já nos ensinou que nós podemos pedir a Ele. Não o que eu vou fazer, mas o que eu posso pedir a Ele. E a oração do Pai Nosso é uma oração de petição. Jesus nos ensinou uma oração de modelo que nós podemos pedir a Deus. E a primeira coisa que Jesus nos ensina, que nós poderíamos pedir a Deus, e eu peço a Deus para 2024, é: Pai Nosso, que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas no ano de 2024. Pai Nosso, que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas no ano de 2024. O verso 9 e 10 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando, em primeiro lugar, a pedir que o nome de Deus seja considerado santo. E é muito interessante isso. Jesus quer nos fazer entender quem é o Deus a quem chamamos de Pai. Ele é santo. E quem somos nós que estamos orando? Nós somos pecadores. Então, antes de pedir qualquer coisa, devemos pedir que o nome de Deus seja santificado em nossa vida. Como é que você sabe? Como é que eu sei o que é melhor para nós? Como é que nós sabemos se aquilo que nós estamos pedindo a Deus, de fato, é o melhor para as nossas vidas? Como é que você sabe que essa porta que você está pedindo a Deus é a melhor para você? Como é que você sabe que se a oportunidade que você está pedindo a Deus é a melhor para você? Como é que você sabe disso? Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que nós fazemos muitos planos e planos que muitas vezes são caminhos de morte. Como é que nós sabemos que aquilo que nós estamos pedindo, de fato, é bom? Só que em contrapartida, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Portanto, eu aprendi que para 2024 não tem nada para pedir a Deus que não seja a vontade de Deus. Que Deus faça a tua vontade em nossas vidas. Que Deus faça a vontade dele na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. Não dá para pedir menos do que isso, porque às vezes o que nós pedimos a Deus é menor, é pior do que o que Deus tem para nós. Portanto, ore a Deus e peça a Deus a vontade de Deus. Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele sabe todas as coisas, nós nada sabemos. Ele conhece o futuro, nós muito mal lembramos do passado. Portanto, nós deveríamos nos desarmar e nos entregar a confiar na vontade de Deus. Jesus ensina, então, a pedir que o nome dele seja santificado. Mas Jesus diz que nós deveríamos pedir que venha o reino de Deus sobre nós, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Jesus está nos ensinando a pedir o reino. Jesus já reina, segundo as Escrituras, mas ainda seu reino não é pleno. A Bíblia diz que ele tomou o trono de Davi quando ressurgiu dos mortos. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 2. Mas esse mesmo Jesus que tomou posse do seu trono subiu aos céus. A Bíblia diz que um dia voltará e ele vai ficar ao céu até que todos os inimigos sejam colocados como estrado para os teus pés. E um dia ele voltará para reinar de forma plena. Então, enquanto o reino não for pleno, a paz não é plena, a justiça não é plena, o governo não é pleno, a vida não é plena, a alegria não é plena, a felicidade não é plena. Então Jesus está nos ensinando a orar: venha o teu reino. E quando a gente pede o reino de Deus, nós estamos pedindo a paz de forma plena, o governo de Cristo de forma plena, a justiça de forma plena, a vida de forma plena, a alegria de forma plena, a felicidade de forma plena, a nossa relação com Deus de forma plena. Então nós deveríamos orar: Senhor, venha o teu reino sobre nós. Ao invés de a gente orar e dizer assim: Senhor, me dá aquilo, que aquilo vai me dar alegria, me dá aquilo, que aquilo vai me dar paz, me dá aquilo, que aquilo vai me dar felicidade, nós deveríamos orar: venha o teu reino sobre nós. Porque quando o reino de Jesus vem sobre nós, a paz é plena, a alegria é plena, a felicidade é plena. Jesus está nos ensinando a pedir a vontade de Deus. A oração, e aí não é apenas do Pai Nosso, lembra? A oração do Pai Nosso é apenas um modelo. As nossas orações, sejam elas qual for, não pode ser para pedir a Deus que Ele realize do céu a nossa vontade. As nossas orações não deveriam ser: Senhor, realiza daí onde o Senhor está a minha vontade. Mas a oração que Jesus nos ensinou é: Pai, seja feita aqui na terra a tua vontade que é feita no céu. Então não é para pedir ao Pai do céu que realize a minha vontade na terra, mas é para pedir ao Pai do céu que realize a vontade dele na terra, assim como é feita no céu. Portanto, qualquer oração nossa deveria ser: Pai, faça a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Realize a sua vontade na terra. Isso nos ensina, meus irmãos, a ser totalmente dependente de Deus. Sabe por quê? Nós não sabemos escolher. Nós não sabemos planejar. Nem tudo que a gente quer, a gente tem. Nem tudo que temos, queremos. E muitas dessas coisas não têm a ver com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus. Não é verdade? Nós não sabemos escolher, não sabemos planejar, nem tudo que queremos temos, nem tudo que temos queremos.
E muitas dessas coisas não têm a ver com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus. Precisamos nos submeter à vontade de Deus até o ponto de desejá-la. Deveríamos nos submeter à vontade de Deus até o ponto dessa vontade ser o desejo do nosso próprio coração. Então Jesus está nos ensinando a orar pedindo a vontade de Deus. Então, Pai Nosso, em 2024, o Senhor realize a sua vontade em nossas vidas. Depois de pedir a glória de Deus, podemos então pedir o nosso bem. Se pedir o reino, pedir a vontade do Pai, pedir que o nome dele seja santificado, é pedir a glória de Deus, agora Jesus vai nos ensinar a pedir o nosso bem. Então, a minha segunda resolução é: Pai Nosso, que o Senhor nos dê o sustento no ano de 2024. O verso 11 diz assim: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus, então, nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia. Então, nós podemos orar a Jesus e dizer: Senhor, nos sustente em cada dia, nos ajude a pagar as nossas dívidas, nos ajude a honrar os nossos compromissos, ajude os meus irmãos, ajude a igreja a ter o pão de cada dia. Nós podemos orar para que Deus nos dê o sustento a cada dia. Mas é interessante o que Jesus nos ensina aqui na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Vocês lembram de alguma coisa quando a gente lê esse texto? Você lembra o que acontecia com o povo de Deus no deserto? Quando eles precisavam que Deus, de fato, literalmente, mandasse o pão a cada dia. Descia o maná do céu, segundo as Escrituras. E descia dia por dia. Eles não poderiam acumular. Eles não poderiam guardar para que eles pudessem comer no dia seguinte, porque senão estragaria. Eles deveriam viver na dependência de Deus, que o sustentava, que sustentava seu povo. Viver na dependência de Deus todos os dias. Todos os dias. Jesus, então, está nos ensinando a orar, pedindo o pão de cada dia. E será que as nossas orações de petições materiais é de fato pedir aquilo que a gente precisa? Ou a gente está pedindo aquilo que a gente deseja, mas não necessariamente o que a gente precisa? A gente precisa se perguntar por isso. Porque é interessante que nesse mesmo texto, neste mesmo sermão que Jesus nos ensina, que a oração do Pai Nosso está dentro do Sermão da Montanha, o sermão mais conhecido de Jesus, nesse mesmo sermão, que é o sermão do reino, é o sermão mais importante de Jesus que nós temos, Jesus vai nos ensinar a não se preocupar com a vida, a confiar nele, que ele é a providência de todas as coisas. Ele vai nos ensinar que nós não deveríamos acumular tesouros nesta terra, mas deveríamos acumular tesouros nos céus. E ele diz, então, ore pedindo pão de cada dia. Talvez as nossas orações hoje não seja o pão de cada dia. Talvez a gente quer que Deus nos dê para garantir o nosso futuro, para que a gente tenha já garantido o nosso futuro material para a gente, para as futuras gerações. Não sei. Só que essa mentalidade não é a mentalidade da oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é pedir o pão de cada dia, ou seja, é viver cada dia na dependência de Deus. Então, a nossa oração devia ser: Pai Nosso, que o Senhor nos dê o sustento no ano de 2024, dia a dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, mas deveríamos confiar em Deus a cada dia,
e descansar nele, porque já oramos pedindo a sua vontade sobre nós. Então deveríamos nos aquietar, nos acalmar e saber que Deus nos dá aquilo que a gente precisa a cada dia. Se nós compreendêssemos o que Jesus está ensinando aqui na oração do Pai Nosso, talvez nós viveríamos com menos ansiedade, com menos preocupações, com menos inquietações, com menos angústias, porque nós deixaríamos aquilo que nós não temos como resolver nas mãos de Deus e passaríamos então a desfrutar do cuidado de Deus dia após dia. Meus irmãos, eu sei que isso é difícil. É difícil para mim, é difícil para vocês. Eu sei que isso é difícil. Mas essa seria a melhor maneira para que a gente vivesse de forma mais tranquila. Talvez a nossa inquietação é fruto de um coração que confia muito mais no que produzimos do que o que Deus tem nos dado dia a dia. Portanto, se você quer entrar no ano de 2024 menos ansioso, viva um dia de cada vez. E a cada dia, peça o pão e Deus vai te atender. Pai nosso, que o Senhor nos sustente em 2024, dia após dia. Mas a terceira resolução que tiro desse texto é: Pai nosso, que o teu perdão esteja conosco em 2024. E nós prometemos, essa promessa a gente pode fazer, gente, presta atenção. E nós prometemos perdoar a todos que nos ofenderam e que nos ofenderão. Essa promessa a gente precisa fazer. Pai, perdoa os nossos pecados e nós perdoaremos a todos que nos ofenderam e que ainda nos ofenderão. Essa promessa a gente precisa fazer. Sabe por quê? Porque Jesus é muito claro. Ele termina a oração do Pai Nosso, ele vai voltar nesse ponto. Olha lá o texto, de Mateus 6. Ele ensina a oração do Pai Nosso, e em seguida ele volta nesse ponto. Ele diz no verso 14: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então a gente deveria pedir assim: Pai nosso, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas que cometemos em 2023 e que o teu perdão permaneça conosco em 2024. E nós prometemos que também perdoaremos a todos que nos ofendem. Todos aqueles que já nos ofenderam e que ainda nos ofenderão. A questão da oração do Pai Nosso, então, ela trabalha para nos dar descanso e confiar em Deus dia após dia, mas também para quebrar o nosso próprio orgulho. Sabe por quê? Qual é o dia que você não precisa do perdão de Deus? Há algum dia de 2023 que você não precisou do perdão de Deus? Você conseguiu passar um dia da sua vida sem cometer um pecado? Então a lógica bíblica é a seguinte: enquanto nós precisamos do perdão de Deus, nós devemos perdoar. Enquanto o perdão de Deus é necessário para vivermos, nós devemos estender a mão de perdão. Se nós não perdoarmos, é sinal de que nós não experimentamos o perdão de Deus. Porque o nosso perdão é um resultado do perdão que recebemos de Deus. Perdoamos porque o perdão está sobre nós. Porque
para que Deus nos perdoasse, ele precisou entregar Jesus na cruz. Ele precisou fazer com que seu filho fosse maltratado na cruz e levasse sobre si os nossos pecados, para que ele pudesse nos perdoar. Ou seja, a justiça deveria ter sido satisfeita. Deus resolveu o problema da justiça na cruz. E sabe por que a gente não perdoa muitas vezes? É porque nós temos a nossa própria justiça. Nós temos uma justiça própria. E nós determinamos então o que aquela pessoa deve ou não deve fazer. E se ela passar dos limites, nós não perdoamos. Só que a Bíblia diz que a cruz remove de nós toda a justiça própria, porque o problema da justiça foi resolvido quando Cristo morreu em nosso lugar. Para que Deus pudesse nos perdoar, Cristo precisou pagar o preço do nosso pecado. Então, se Deus nos perdoou desta forma, como não poderemos perdoar aqueles que nos ofendem? Então, o que a gente deveria orar para 2024 é que o perdão de Deus esteja conosco todos os dias de 2024. Porque se um dia daquele ano, do próximo ano, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus não estiver sobre nós, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Se a partir do ano, a partir de amanhã, próximo ano, um dia sequer do próximo ano, nós não tivermos a misericórdia e o perdão de Deus, nós estamos perdidos. Então, se a gente quer o perdão de Deus, a gente precisa perdoar uns aos outros. Então, a gente pode dizer: Pai nosso, que o teu perdão esteja conosco em 2024, e nós prometemos perdoar a todos que nos ofenderam e que nos ofenderão. E por último, a última resolução: Pai nosso, que o Senhor nos proteja do pecado e do mal em 2024. Verso 13 diz assim: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós devemos orar para que Deus nos proteja. E Jesus nos ensina a orar pedindo a proteção de Deus contra perigos externos, mas contra os perigos internos. Devemos orar a proteção de Deus contra o mal que pode vir de fora, mas também devemos orar pedindo para que Deus nos proteja do mal que vem de dentro. Por isso ele diz: não nos deixe cair em tentação. A tentação é um mal que vem de dentro, mas livra-nos do mal. O mal aqui é o mal que vem de fora. Nós temos sempre dois perigos: o mal que vem de dentro e o mal que vem de fora. E nós devemos orar para que Deus nos livre tanto do mal de dentro quanto do mal de fora. Então a gente poderia orar a Deus dizendo: Senhor, me proteja de mim mesmo. Senhor, me proteja de mim mesmo. Nos ajude a fazer a tua vontade. Nos proteja do pecado, das forças espirituais, de qualquer mal que venha sobre nós. Proteja os que amamos. Proteja as nossas famílias. Proteja os nossos irmãos. Então nós deveríamos orar para que em 24 Deus nos proteja do pecado e do mal. Agora para pensar comigo. Se Deus fizer a sua vontade em nossas vidas, se Deus nos der o pão de cada dia, aquilo que a gente precisa todo dia, se Deus nos perdoar e nos livrar do mal, que ano maravilhoso a gente vai ter em 2024. Então, antes de fazer a sua lista de pedidos a Deus, ore pedindo a Deus a vontade dEle, o sustento dEle, o perdão dEle e o livramento dEle. Assim, você e eu
teremos um ano maravilhoso na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.